da semana, do mês, prefira sempre o Ney Supermercado. Eu estou batendo nessa tecla aqui, porque eu descobri que o Ney Supermercado tem ofertas para hoje e amanhã, enquanto durar o estoque, o óleo de soja leve 900 ml, 2,98, o café Jandaia a vácuo 500 gramas, 5,98, iogurte Petit Danoninho 360, 5,98, iogurte grego Nestlé 90 gramas, 1,98, Guaraná Quat 2 litros, unidade 3,09, pão de queijo 10,98. O Enes, que é mineiro, gosta bastante. Macarrão Galo Parafuso Espaguete 500 gramas, 2,49. Alcatra, o pedaço, 22,89. Ney Supermercado, ponto da economia, na Avenida Maceió, esquina com Andradina, 2131, no Jardim IP. E o telefone é 3029-1818. A dona Zélia da Vila Porte, ela ligou e reclama da situação do trecho da Fagundes Varela, em frente ao antigo Mufato, bem perto do começo da ponte. Ela diz que é impossível transitar pela rua de tanto buraco. Inclusive, antes de ser preso, o Budel já tinha marcado uma reunião com o pessoal de lá para tentar resolver a situação. Ela pede para a rádio dar uma olhada naquele trecho para ver realmente. Eu sei, dona Zé, já passei ali e realmente. Tudo isso que a senhora está dizendo procede. E eu me lembro que foi prometido aí uma limpeza, um projeto de revitalização, né? Um reestudo da malha viária, do tráfego da Vila Portes. Terminal de ônibus. Terminal de ônibus, tudo isso. E como diz aquela música do Guilherme Arantes, adeus foi feito para se dizer bye bye e tal, socorro, farewell e tal. Agora, interessante que essa varreção foi suspensa porque segundo o executivo não há dinheiro, né, para que continuasse. Agora, a taxa de lixo ela não ficou mais barata por causa disso, né? É cobrada a mesma coisa. É como pagar uma taxa de iluminação e não ter luz para andar na rua. É mais ou menos assim, né, que a gente se sente. A gente paga a taxa de lixo, mas não tem a varreção, não tem o serviço do lixo, né? Além daquele que é obrigatório. É o que está dizendo o Antônio aqui do Três Lagoas. Ele está dizendo aqui, ó, a respeito da fala do seu agendor, que as pessoas podem sim limpar a rua em frente das suas casas, mas a prefeitura ainda está cobrando a taxa de limpeza da gente. Nós estamos pagando para fazer o trabalho deles. Tem uma empresa contratada que é a Vital. A Vital tem toda a tecnologia, tem toda a expertise, tem toda a mão de obra e tal, e conforme for o tamanho do contrato, ela aumenta ou ela diminui. Agora, não dá para você jogar só na vida do particular, da empresa particular, a responsabilidade de fazer aquilo que também ela não está sendo remunerada. Daí ela quebra. Então, sabe, essa questão do lixo é uma questão extremamente séria. Além de tirar os garis, eles ainda aumentaram a taxa para quem leva o lixo até lá a taxa do a caçamba, para a caçamba. A caçamba é cobrada agora R$50 para cada caçamba que chega no aterro, que não era cobrado antes, porque daria um custo de R$1 milhão por ano para a prefeitura, então isso foi repassado para as empresas que agora é cobrado R$50 por caçamba que chega no aterro sanitário. Dificultando tudo para a limpeza, né? A 11h49, tem alguém no WhatsApp aí, Júlio? Tem. O Olacir, de Medianeira, fala o seguinte, quanto ao lixo, está tudo errado, mas quem joga lixo na rua, quem suja? A população também tem responsabilidade, deveria haver apenas folhas de árvores e etc. Agora, pacote de biscoitos, latinhas, bitucas de cigarro, pacotes de mercado e por aí vai. Abraço pelo excelente programa. Abraço pelo excelente programa, amigos, e sempre ouvindo ele e a sua esposa, a Ana Paula, a esposa dele. O Claudir falando o seguinte, não é o Claudir do Pilão, falando, bom dia, o problema é que corremos um sério risco de continuar com os mesmos governantes, pois 70% reprovam o atual prefeito, porém, se lançarem mais de 5 candidatos, os votos de oposição serão divididos, ficando em número menor que o apoio que a atual gestão poderá conseguir com a máquina na mão. O nosso outro ouvinte aqui falando, a Kate Marcial falando que bom dia vocês da cultura. Ótimo programa, fiz essa foto ontem ao levantar, a foto é o termômetro mostrando menos 2 graus. E ao levantar, pois é inédito para nós aqui de Foz. Gostaria de perguntar a vocês sobre as lojas francas aqui de Foz.
pois ouvi alguma coisa sobre isso e hoje queria saber se procede. Obrigado. E na medida que a gente vai passando os outros WhatsApp. Agora, 11h50, é o Contraponto da Cultura, Voz do Povo, 16,1 é a temperatura. Você já deu teu destaque, Não, Caleb? ainda não. Diga. Amanhã, 9h30 da manhã, tem uma audiência pública na Câmara Municipal para discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. Já está sendo discutido, tem que ser realizada essas audiências públicas, é aberta à população, inclusive, tendo espaço para que as pessoas se manifestem caso tenham algo relevante para trazer como sugestões à Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, precisa se inscrever antes para poder fazer essa fala lá na tribuna da Câmara Municipal. O projeto da LDO está prevendo para o ano que vem 24 milhões de reais, 720 mil para a Câmara Municipal, 182 milhões e 800 mil com 206 para a Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde, 204 milhões 564 mil e 300, na Secretaria de Obras, 35 milhões 456 com 510, para as autarquias, a previsão é de 8 milhões 943 mil com 500 reais e o Fostrans de 12 milhões 900 mil. São alguns das previsões para o ano que vem na LDO. 11h52, com 14 segundos, a temperatura 15,9 em Foz do Iguaçu. Antes de falarmos aqui no importante acontecimento aqui na nossa cidade, que é o segundo encontro de capacitação de representantes da Interpol para grandes eventos 2016, de 13 a 15 de junho aqui em Foz do Iguaçu, eu quero os nossos convidados aqui com muita honra, já estão aqui nos estúdios da Rádio Cultura. O Nelson do Jardim Santa Rosa. Bom dia, Nelson. Bom dia. Diga lá, meu amigo. Obrigado pela participação. Eu não quero fazer nenhuma acusação nem defender ninguém. Certo. Mas esse povo que está reclamando de lixo na rua aí, não tem moral nenhuma fazer isso. Porque quem anda jogando lixo na rua é o povo. Aqui, veja aqui em volta da igreja, que está sendo construída a vila aqui, no Gramadão aqui, vê a quantidade de embalagem que fica à noite, das pessoas que bebem, fumam aí, e jogam, e deixam amontoado lá, sacola, tudo. Eu ando pelas ruas aqui, nesses gramados que tem aqui, as pessoas vão comendo, bebendo esses chocolates, essas coisas, água, e vão largando as garrafinhas pela rua, pela janela do carro, que estão andando. Então não tem quem vence uma população jogando lixo. Teria que ir um gari atrás com um saco catando coisa. Eu vejo tudo isso daí. Então não tem moral para falar isso daí. Que o povo sujo, que emporcalha a cidade, tem que aguentar do jeito que está mesmo. Porque não é o prefeito que joga lixo aí, é o povo que joga lixo. Ô, Nelson, deixa eu concordar em partes aí com você. O Sugismundo era uma figura que foi criado pela comunicação institucional do governo federal lá nos anos 70, que era exatamente essa pessoa da qual você faz referência, né? Que vai jogando lixo na rua, que não respeita o que é dos outros e vai emporcalhando a cidade. Isso vai acabar indo para... Quer dizer, sobre todos os aspectos, doença que vem, boca de lobo entupida, enchente no córrego, tudo isso uma coisa vai puxando a outra, e em parte eu concordo com você. O que nós estávamos nos referindo à Vila Portes, nós temos um comércio ali que há uma demanda natural da atividade comercial que produz, não seria tanto lixo porque pode ser reciclável, né? Não é tanto lixo que emporcalha, mas enfim, são embalagens, seja de papel, seja de plástico, e que aí os pontos comerciais não têm tido o apoio do recolhimento. Né? Do recolhimento. Então, essa pessoa a qual você faz referência, que joga pela janela do carro, né? Na rua, pouco importa, pouco se lembrando de onde que ele está e que aquilo vai somado a todas as demais embalagens e de todas as demais bitucas e de todas as demais latinhas, ele vai sim produzir um volume muito grande de lixo. Eu concordo com você. Mas daí a dizer que é só a população ter a sua responsabilidade em partes. Nós temos que fazer a nossa parte, sim. Mas o poder público também não está fazendo. E aí a soma, vamos dizer então, entre aspas, do nosso relaxamento,
né, com a falta de atenção do poder público, dá esse tamanho de lixo que nós estamos presenciando. 11h55, mas Nelson, obrigado, participe sempre conosco aqui. Estão conosco o doutor Fabiano Bordignon, que é delegado-chefe da Polícia Federal aqui em Foz do Iguaçu, e também Luciano Estremel Barros, que é o presidente da IDESF, que é o Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras. Doutor Fabiano, bom dia, obrigado pela sua participação aqui. Bom dia, Nelson, bom dia aos ouvintes. E desculpa eu brincar assim com o senhor, mas essa costeleta lá, Elvis Presley, ela vem pelo apreço ao cancioneiro norte-americano, doutor? Não, isso é uma... Mas que parece, eu não sou o primeiro a fazer essa observação, com certeza. Isso é uma homenagem aos anos 70. Aos anos 70, né? Isso. Então tá bom. Bom dia, Luciano, obrigado pela sua participação aqui na Rádio Cultura. Bom dia, Nelson, bom dia, ouvintes. Doutor Fabiano, o que significa esse encontro de capacitação para representantes da Interpol em grandes eventos? Bom, é um evento que foi planejado pela Interpol, pela Polícia Federal de Brasília, e nós, em abril desse ano, a gente teve uma operação, a primeira operação da Interpol na América Latina, que recebemos policiais estrangeiros, e um dos locais escolhidos foi Foz do Iguaçu. Porque já existe uma articulação grande aqui entre as polícias do Brasil, Paraguai e Argentina, e a Interpol então veio fazer essa operação em abril. O resultado foi muito bom e nós então aproveitamos a oportunidade da operação, que é a Operação Fortaleza, que foi chamado, né? Nós tivemos aí em 10 dias 30 prisões, né, envolvendo os 3 países. E convidamos então para sediar esse evento aqui. Esse é um evento dessa semana, vai até a quarta-feira, e vai debater a questão da preparação para os grandes eventos com representantes da Polícia Federal de todos os estados do Brasil. Então vamos estar aqui para ter um alinhamento, a questão de como vai funcionar o Centro Integrado de Polícia Internacional. Nós vamos ter, como já aconteceu na Copa do Mundo, policiais de todos os países que vão participar da Olimpíada foram convidados para estarem em uma sala, em Brasília, no Rio de Janeiro, e qualquer demanda dos seus cidadãos, ou a troca rápida de informação, não vai precisar nem fazer um telefonema. Vamos estar numa sala de crise, uma sala de controle, de comando e controle, para que a informação flua com a maior rapidez possível, 24 horas. Doutor Fabiano, aí o senhor também acompanhou com certeza, porque está no mundo hoje essa notícia, que foi aquele acontecimento havido em Orlando, nos Estados Unidos, numa boate, onde o maior frequentador são os gays, né, os homossexuais, e em sua maioria latino-americanos. Um cidadão norte-americano, né, em torno de 30 anos de idade, vai lá com a arma de grosso calibre e em nome do Estado, de ser simpático ao Estado Islâmico, acaba tirando a vida de 50 pessoas ou mais que isso e deixando outras 50, 60, alguns gravemente feridos. Quer dizer, estarrece o mundo. E aí, vendo alguns comentários, inclusive de televisões norte-americanas e tal, fazendo, digamos assim, quem comentava ali dizia assim, a dificuldade, vamos dizer assim, quase a impossibilidade que tem as polícias do mundo detectar isso, né? Ou seja, como é que você vai prever, a não ser que Deus o livre, cada um de nós tenha que ter no mínimo 2 policiais ali o dia todo nos protegendo, aí poderia ser. Como é que vocês analisam isso em termos de Olimpíada? Quem é que é, digamos assim, por exemplo, Foz do Iguaçu, vamos fazer uma barreira em Foz do Iguaçu, qual é o resultado disso na prática? O que se objetiva com isso? Na verdade, esses eventos, grandes eventos, preparação para isso, toda a questão de segurança pública é avaliada, né? O que nós temos hoje para um debate que é mundial é assim, você tem uma certa disputa, né? A gente tem que fazer um equilíbrio entre as garantias de privacidade da pessoa, que todos nós temos que ter, e do outro lado também a questão da segurança. Então o equilíbrio desses 2 pratos é um grande desafio, né? As polícias, quando sabem do evento e no momento que ele está acontecendo, podem agir. Mas, às vezes, antes disso, fica difícil de você ter uma intervenção policial, né? Então, o que a gente procura?
é ter um entrosamento entre as forças de segurança pública, não só de segurança pública do Brasil, mas de todos os países. E Foz do Iguaçu, Cidade do Leste e Porto Iguaçu já tem isso muito forte, porque há 20 anos já que todo mês tem que ter uma reunião das polícias desses 3 países. Então, isso cria um caldo, cria uma cultura de troca de informações que facilita. E, nesse aspecto, é um exemplo para todo mundo. Então, você tem que ter esses centros com todos os policiais para que essa troca de informação, imagine se você precisa de uma informação de um outro país sobre um cidadão, se eu vou mandar um ofício que ele vai passar por via consular, isso não existe mais. Então, nós temos que ter agilidade. E esses eventos, por exemplo, que a Interpol está promovendo aqui em Foz do Iguaçu com a Polícia Federal, é para gerar o quê? Um entrosamento cada vez maior entre as forças de segurança pública para que os grandes eventos transcorram na maior tranquilidade possível. 12 horas e 1 minuto. Qual é a avaliação que você faz a respeito disso, Luciano, desse evento? Primeiramente, nós estamos vivendo uma nova sociedade, uma sociedade que no desenvolvimento dos mercados comuns se visava a abertura das fronteiras, imaginávamos uma Europa sem muros, um Mercosul sem os devidos, sem as barreiras de controle tão acirradas. E hoje nós estamos vendo infelizmente, isso eu digo, porque esta visão seria uma visão romântica, espetacular, se pudéssemos chegar a esse sonho de John Lennon, né? Não termos barreira, mas nós estamos vendo um inimigo oculto que surge através do terrorismo. Então, isto é uma grande preocupação. Isso é fruto do desenvolvimento quem sabe equivocado, de determinadas culturas que acabam trazendo uma situação que as pessoas vão para determinados países e não respeitam as diferenças. Eu acho que a grande dificuldade é isso, fazer com que, de forma estruturada, que a educação mundial seja de uma forma que as pessoas estejam ancoradas isso no respeito. E aí trazemos grandes problemas. Esses problemas começam a acontecer em todo o mundo. E o Brasil, infelizmente, não está livre disso que ocorra. Agora, o grande desafio é descobrir quem é esse inimigo oculto e como prevenir tudo isso. O Brasil tem dado exemplo nos grandes eventos, a Copa do Mundo, embora com as dificuldades, foi um sucesso. O Carnaval do Rio de Janeiro existe há quase século de existência e você não vê problema. Você tem lá os problemas localizados como qualquer grande festa. Então, eu acredito que sobre esse aspecto estamos preparados, mas também temos que ter uma atenção especial para que não venha acontecer efetivamente nada. Isso é muito importante, esse trabalho preparatório das forças de segurança e desta velocidade da informação entre os países, porque o crime é transnacional. A avaliação é essa. Então, educação, responsabilidade, tratar as minorias com a devida tolerância, né, e trazer, e a descoberta de quem é o verdadeiro inimigo, né, se é que nós temos esse inimigo. 12 horas e 4 minutos, a temperatura é de 16,4. Enes, qual é a sua curiosidade que você quer comentar? Bom, doutor Luciano, a gente convive com essa fronteira praticamente há meio século. E lá atrás havia uma certa preocupação exatamente aqui por ser uma fronteira tríplice que estava sujeita, digamos, a algumas anomalias no caso de crimes internacionais. Mas o que a gente está vendo hoje é uma acentuação extraordinária de ações que são feitas no sentido de se prever, né, algo que possa acontecer. Nós tivemos uma preparatória na Copa do Mundo, né? Um grupo aqui fez um trabalho permanente, né? E agora a gente vê que as Olimpíadas também estão recebendo o mesmo tratamento, digamos assim, a mesma segurança. Agora, é uma fronteira em que não é apenas em eventos extraordinários como esse que deve merecer a atenção das autoridades da área.
Parece-me que há fumaça permanente nas 3 fronteiras, doutor Luciano. Digamos assim, diz que atrás da fumaça vem a brasa, né? O senhor acha que deve ter alguma coisa permanente aqui que desperte a atenção de países como os Estados Unidos, como a Europa, enfim, França, Inglaterra? Há alguma coisa que possa se merecer um trabalho permanente aqui nas 3 fronteiras? O Brasil tem 16.800 quilômetros de fronteira. Faz fronteira com 10 países. São 11 estados da federação que compõem essas nossas fronteiras, gigantescas fronteiras, vamos dizer assim. E Foz do Iguaçu é a maior cidade dessas fronteiras. Dos 16 mil quilômetros aqui, 260 mil habitantes, mais alguma coisa de 300 e poucos mil, mais as cidades vizinhas do Paraguai, mais a Argentina, tem 1 milhão de habitantes em volta. Quer dizer, com tudo isso, claro que você tem uma enormidade de problemas. Também, digo, essa cidade de fronteira, esta região de fronteira, também é mais vigiada. O crime tem migrado também para outros pontos, em função aqui de nós termos uma estrutura ainda que não o suficiente, mas invejável da Polícia Federal, da Receita Federal a mesma coisa, os órgãos todos de segurança estaduais, centrais de inteligência, a Guarda Municipal. Então você tem uma estrutura de tudo isso. Nós temos 122 municípios na linha de fronteira. Com relação à Guarda Municipal, muito poucos têm. Então nós temos tudo que tem de segurança. Porém, com esse volume de gente, países que o Brasil também se enquadra, ainda sob o aspecto, ainda se desenvolvendo, nós temos um desenvolvimento muito parco. Quer dizer, isto é palco para desenvolvimento da criminalidade, sim. Hoje mesmo estávamos vendo nesse seminário da Interpol o índice de evasão escolar nas áreas de fronteira. Tudo começa lá. Quer dizer, como é que eu vou ter uma população mais educada se eu tenho uma evasão escolar maior do que a média nacional e depois eu tenho o índice de reprovação maior que a média nacional? Isso eu estou falando de todas as fronteiras. Foz do Iguaçu até está um pouquinho melhor do que as outras cidades. E, na sequência, eu tenho, em todas essas áreas de fronteira, onde tudo isso vai muito mal, um índice de gente desempregada. Ou seja, o nível de emprego formal nestas áreas de fronteira também é muito aquém do que se tem na realidade Brasil, São Paulo, Curitiba, nos grandes eixos. Principalmente numa cidade com um efetivo de pessoas de quase 1 milhão de habitantes em torno. Ou seja, nós temos hoje em Foz do Iguaçu, com Itaipu Binacional, com todos os órgãos de segurança aqui, com várias instituições, com um parque hoteleiro que tem com Cataratas do Iguaçu, uma das 7 maravilhas do mundo, apenas 29,5% da população economicamente ativa está empregada formalmente. Quer dizer, nós temos 70% de gente sem emprego formal. Isto não é sadio. É dizer, imagine se aqui nós temos esta realidade, e a realidade é essa. Vocês imaginem Paranhos, no Mato Grosso do Sul, Coronel Sapucaia, Ponta Porã, Guaíra, que as atividades econômicas não têm esse atrativo todo como tem em Foz. Então nós precisamos olhar sobre o aspecto do desenvolvimento. Eu acho que é o grande caminho para se dar um verdadeiro cavalo de pau nesta realidade. Mas é uma realidade. Como todas as fronteiras, então, aqui em Foz do Iguaçu, com o índice de criminalidade que tem diminuído graças ao trabalho efetivo das polícias, que tem sido muito importante. Você se lembra quando tinha 30 homicídios por mês aqui? Eles matavam o 30º para dar a conta. Hoje, felizmente, a realidade é outra. Então, eu acho que temos que apostar em desenvolvimento. Aí sim vamos espantar todo esse problema que nós temos visto. A questão de ter alguma coisa permanente aqui, claro que é fundamental. E é fundamental até para que possamos fazer cases de sucesso para que as outras regiões de fronteira possam seguir. E temos aqui muitos cases de sucesso. O doutor Fabiano pode falar em tantas atividades que a polícia tem desenvolvido, nas N áreas que é demandado, que é de papel da Polícia Federal, que são ações de sucesso que podem ser replicadas no resto do país. 12h09, a temperatura é de 16,4. Diga, Júlia Fonte. Não, eu queria saber aqui, acho que os dois podem falar. Estou vendo o cronograma a respeito de uma palestra que acontecerá hoje de recursos tecnológicos que está se pensando de novas tecnologias, principalmente para as Olimpíadas. E se esse pessoal que vem para as Olimpíadas, os turistas que vão acompanhar as Olimpíadas, haverá alguma forma de cadastro deles, alguma coisa nesse sentido?
O evento da Olimpíada, claro que a gente vai agregar sempre soluções de tecnologia, né? Nesse evento da Interpol, por exemplo, foi testado um equipamento que, mesmo que a pessoa esteja usando documentos falsos, pela digital é possível verificar o banco de dados da Interpol de procurados internacionais. Então, isso já agrega muito valor à intervenção policial. Então, isso é uma medida de segurança importante, porque já não vai bastar a simples falsificação do documento. Pela digital da pessoa, vai ser possível, por exemplo, o sistema da Interpol, que é o sistema 24/7, que é 24 horas, 7 dias por semana, essa é a alusão. A Interpol é uma das instituições internacionais mais antigas do mundo, que congrega hoje quase 200 países com representações. Desculpa lhe interromper, doutor Fabiano, exatamente, segue nessa linha aí para o público ouvinte da Rádio Cultura. O que é a Interpol? O que a Interpol, em síntese, faz e qual é a jurisdição dela, a competência dela? A Interpol é uma ideia que surgiu em 1926, né? Então, antes das próprias Nações Unidas, de você ter o quê? Uma polícia internacional. Mas não é que você está criando dentro do Brasil uma polícia de outro país, não. Cada país escolhe qual vai ser a polícia nacional que vai representar a Interpol. Então, aqui no Brasil, ficou a cargo da Polícia Federal a representação da Interpol. De maneira que um país do mundo que precise trocar uma informação com agilidade, por exemplo, verificar se uma pessoa está residindo aqui, então um estrangeiro está residindo no Brasil, manda aqui para a Polícia Federal vai fazer esse levantamento e replicar para aquele país. E isso com a menor burocracia possível, com agilidade. Esses operativos conjuntos, por exemplo, nós recebemos aqui policiais de Lyon, na França, com essa base de dados de veículos, por exemplo. E foi possível localizar. Nós fizemos a apreensão de um veículo furtado na Espanha que estava sendo utilizado aqui, por essa base de dados internacional. E isso vai evoluindo, né? A organização criminosa tem tecnologia, as polícias cada vez mais. Não adianta hoje eu vou cometer um crime, vou fugir para outro país. Não, a Interpol, através da difusão vermelha. Então, se a Polícia Federal do Brasil ou qualquer polícia do Brasil tem um mandado de prisão e a pessoa está escondida em outro país, pela difusão vermelha é possível prender essa pessoa em qualquer outro país do mundo e pedir a extradição. Isso facilita enormemente o quê? A dificultar a impunidade, né? Hoje as fronteiras não são mais limites de impunidade. Pelo contrário, se o crime é transnacional, as polícias têm que ser cada vez mais internacionais. Deixa eu matar uma curiosidade também, que o ouvinte com certeza já fez isso para nós também, e gostaria que o senhor dissesse. Nós temos, falando de futebol, o presidente da CBF, em qualquer jornal, o senhor diz assim, se ele sair fora do Brasil, ele será preso. Né? O presidente da CBF, Marco Paulo Del Nero. O Marco Paulo Del Nero. Mas por que ele seria preso pela Interpol em outro país e não no Brasil? O senhor desconhece essa particularidade? Veja, a questão da Interpol é que dentro essas difusões vermelhas por exemplo, se o Brasil ou se um outro país do mundo tem um mandado de prisão nessa difusão vermelha, o Brasil, por exemplo, não faz a extradição de nacionais. Certo. A não ser que seja uma questão, por exemplo, de tráfico de drogas. Se o nacional, um brasileiro, tiver um mandado de prisão em difusão vermelha, ele vai ser preso, ele pode ser responsabilizado aqui, ele não vai ser extraditado, entendeu? Ele pode responder criminalmente aqui, dependendo do tipo de violação, mas a prisão para extradição tem esses limites que a maioria dos países fazem, por exemplo, em crimes comuns, vamos dizer assim. Antes de eu passar para os demais companheiros, deixa eu fazer uma pergunta, doutor Fabiano. Uma avaliação pessoal do senhor, pelo profissional que o senhor é, da área de segurança, delegado e tal. Claro, sem querer alarmar ou sem querer dizer que está tudo em berço esplêndido. Um evento esse, tanto assim que vocês estão reunidos, um evento tal qual a Olimpíada no Rio de Janeiro, nós realmente corremos o risco de um atentado terrorista? Olha, é uma avaliação que hoje em dia nós estamos tendo eventos no mundo inteiro, né? Nenhum lugar do mundo hoje é inexpugnável. A gente tem que ter o quê? Articulação, né? Preocupação com segurança, preocupação com uma cultura de tolerância, de respeito entre as pessoas, por mais que a gente não concorde, às vezes, com o time de futebol da outra pessoa, ou com... A gente tem que ter esse respeito, a alteridade, né? E
nós tivemos o evento Copa do Mundo, que transcorreu com normalidade. Todo o esforço das polícias, dos órgãos de segurança, é no sentido de garantir a maior tranquilidade possível para o cidadão brasileiro, para o estrangeiro que venha para cá. Vai ser uma festa bonita, importante, de todas as nações. E a avaliação é que tudo está sendo feito para que transcorra na maior normalidade possível. O investimento, a experiência de práticas anteriores, Copa de Confederações, Copa do Mundo, né? Carnaval também, que o Luciano, são grandes eventos que o Brasil vem fazendo com naturalidade e com muita competência. Sem contar que um dos episódios mais lamentáveis no mundo esportivo foi exatamente na Alemanha, em Munique, nas Olimpíadas, né, doutor? Quando nós tivemos 72, Olimpíada de 72, que teve aquele ataque à delegação de Israel, e os terroristas praticamente convivendo ali dentro da cidade que abrigava ali os atletas, né? Um negócio que até hoje choca o mundo, né? Eu acho que de lá para cá alertou. Enes, para encerrar a nossa entrevista, muito boa, diga-se de passagem. Diga lá, meu caro. Doutor Luciano, aproveitando aqui a sua presença, eu notei o seguinte, que há dias atrás o governo brasileiro liberou o visto para turistas americanos, australianos, canadenses, são 4 países e japoneses, né? Até o dia 18 de setembro está liberado o visto, né? Não vai se exigir este visto, né? E as alegações positivas é de que são países que têm tradição olímpica, que aqueles até, digamos assim, no apelo comercial que mais gastam com o Brasil, estão liberados do visto de entrada. Mas a gente vê certas coisas, principalmente com os americanos, como agora. O cidadão que deu esse vexame todo, matou 50 pessoas e feriu outros 50, né? Ele tem a cidadania americana. É seguro realmente dar tanta liberdade assim a tantas turistas e por um evento tão importante como as Olimpíadas? Bem, as Olimpíadas têm esse glamour de estar o Brasil sediando essas Olimpíadas. E acredito que por uma questão de certa tranquilidade de trazer esses povos para cá, nós não teríamos grandes riscos. Mas você tem pessoas que você não sabe realmente como agiriam desta forma, né? Então, evidente, o risco sempre há. Agora, não vai ser só o visto, você vai ter o registro de entrada dessas pessoas será feito, embora você não necessite um visto formal. Então, eu acredito que você tem uma gestão de risco aí muito bem organizada para que isso aconteça, né? Mas, evidentemente, que não estamos livres disso. Mas não acredito que o visto seja realmente aí o ponto-chave, porque você fará, sim, o controle de ingresso desse estrangeiro no país, como qualquer estrangeiro. Eu acho que estou certo, né, doutor Fabiano? Mesmo no aeroporto, o cidadão americano, japonês, que chegar lá, ele terá seu passaporte, embora ele não tenha feito o registro prévio, que é o visto, o pedido, ele terá seu passaporte carimbado, será registrado no sistema da Polícia Federal, mesmo que ele passe por as fronteiras para poder permanecer em território brasileiro, creio que será assim. Sim. Doutor Fabiano, para encerrar de vez, de 13 a 15, então, o evento, né, começa hoje e termina depois de amanhã. Quem participa do evento, doutor? Então, esse evento reúne representantes da Interpol, policiais federais em cada um dos estados da federação, Brasília, e alguns policiais também que vão trabalhar pela Polícia Federal no Centro de Polícia Internacional. Nós vamos ter 2 centros, no Rio de Janeiro, Brasília, e aqui em Foz do Iguaçu, como esse operativo com a Interpol em abril foi muito interessante, nós temos um relacionamento muito bom com as polícias vizinhas,
também fizemos um convite para que as polícias do Paraguai e da Argentina fiquem conosco ali na sede da Polícia Federal. Vamos fazer um centro também, que vai funcionar 24 horas, para facilitar qualquer troca de informações que não só a Polícia Federal, como a Polícia Rodoviária, Polícia Civil, Polícia Militar, precise de estrangeiros desses países, durante o período que vai das Olimpíadas até as Paralimpíadas. E a ideia das Olimpíadas, que a gente fala bastante aqui, é que não é só uma festa olímpica, de esporte do Brasil, mas de toda a América Latina, né? Nossos vizinhos aqui também, a gente espera um incremento de turismo aqui em Foz. Foz do Iguaçu tem uma grande facilidade na questão do desenvolvimento da fronteira, que é o turismo. Nós temos aqui belezas naturais formidáveis, temos a Itaipu, que acaba sendo uma beleza criada pelo homem, né? Então, é uma alternativa de desenvolvimento para a fronteira que nós somos privilegiados aqui e exploramos muito pouco. Eu acho que, por exemplo, o projeto como o Beira Foz. O Beira Foz, quando estiver funcionando, vai ser, a Foz do Iguaçu cresceu de costas para a sua orla. Né? A gente tem que conquistar novamente essa orla muito bonita. Eu dizer aqui que a Polícia Federal tem uma base recentemente lançada, que é a Estaleiro, uma base que o Luciano, pelo IDESF, ajudou a fazer a reforma, a Prefeitura aqui de Foz, a Itaipu também. Hoje nós estamos ali do lado da Ponte da Amizade. Percebemos aí os pescadores tomando conta ali, pescando com o seu barco, dando essa tranquilidade. A reforma da Ponte da Amizade, essa ponte branca, a ponte da paz, a ponte do encontro. A fronteira não é onde termina um país, é onde ele se encontra com um outro país, com um vizinho importante como o Paraguai e como a Argentina. Então, Foz tem cada vez mais que ter atenção para isso. É importante eventos como Codefoz, Codeleste, agora tem um conselho. É desenvolver alternativa para a atividade ilícita, é a atividade ilícita. E todo mundo tem que ter preocupação com isso. 12h21, eu agradeço muito a gentileza do Dr. Fabiano Bordignon, ele que é delegado-chefe da Polícia Federal aqui em Foz do Iguaçu, também do Luciano Stremel Barros, que é o presidente do IDESF, Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras. Gente, obrigado pela participação de vocês. Eu vou para o intervalo comercial e volto daqui a pouco.